Bom, meus queridos, abri a Bíblia em 1 aos Coríntios, né? Nós vamos estudar essa carta hoje, pelo menos uma abordagem panorâmica, né, que a gente fala, que é aquela onde a gente aborda alguns pontos principais e algumas informações que não pode faltar quando a gente estuda um livro, né? Como eu disse nas outras ocasiões ou na aula passada. Então, quem escreveu, para quem escreveu, qual o tema, a época que escreveu, né, os assuntos abordados e tal. Então, já para começar, o autor é Paulo, isso é indiscutível, né? Vamos direto no assunto. O autor é Paulo, o tema são os problemas da igreja, ou da igreja de Corinto, né? E as suas soluções. Então, ele escreve abordando, ou respondendo, melhor dizendo, uma série de perguntas que foram feitas e a gente vai ver quais são esses problemas e tal. A data é em torno aí de 55, 56 depois de Cristo, tá bom? Então, os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios, Paulo, ele vai... Na verdade, irmão, assim, 1 aos Coríntios é 2 aos Coríntios. Porque houve uma carta que Paulo já tinha escrito para essa igreja, né? E ela se perdeu no meio do caminho aí, ou seja, não entrou no cânon. Essa carta ninguém sabe o que aconteceu com ela. Capítulo 5, para a gente ratificar aí a minha declaração, capítulo 5, verso de número 9, veja bem. Paulo ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então é possível que Paulo tivesse escrito uma carta anterior a essa, né? Instruindo os coríntios aí acerca de uma conduta moral e social. Então olha só, já havia uma carta anteriormente escrita, né? Talvez Paulo teria aí, né, orientado eles numa conduta social, uma conduta moral e tudo mais. Não se sabe ao certo o conteúdo, mas a gente sabe, é fato, que ele tinha escrito uma carta antes dessa. Então essa, na verdade, seria a segunda carta, né? Mas entrou na Bíblia aqui como primeira, é a primeira carta aos Coríntios. Então, como eu disse, os 4 primeiros capítulos da carta, Paulo vai falar sobre problemas relacionados à divisão na igreja, ou a divisões na igreja. A questão de partidarismo, de brigas, né? Então a gente percebe, irmãos, olha só, que esta igreja e as cartas de Paulo, seja Coríntios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, essa é escrita a comunidades, né? Porque tem as pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Essa é escrita a uma pessoa, direcionado a um pastor, ou pastores, né? Tito e Timóteo eram pastores. São cartas pessoais e pastorais. Essas são cartas para a comunidade, né? Para as comunidades que são as igrejas. Então, por que Paulo, via de regra, escreve essas cartas? Porque havia problemas nessas igrejas. Então, ele não só repreende, adverte, exorta, mas ele também propõe as soluções. Então, é isso que a gente sempre precisa fazer, porque a gente vai estudando, naturalmente a gente se torna crítico, né? Você olha as coisas e já fala, opa, está errado isso aqui não é assim, isso aqui não é bem assim, isso aqui está errado. Tudo bem, aqui é um primeiro passo, mas a gente não pode ficar só aí. Porque se a gente só apontar erro, problema, a gente se torna um crítico infrutífero. Um murmurador, uma pessoa que às vezes quer se orgulhar de alguma coisa. Então o que acontece, irmãos? Todas as vezes que a gente observar que alguma coisa está errada, a nossa tarefa é buscar a solução. O que a Bíblia traz e a Bíblia diz a respeito disso e daquilo. Obrigado, meu amado. Então o que Paulo fazia, via de regra, era isso aí, né? Ô, meu querido, isso aqui é um galardão mesmo, né, mano? Bem regrado. Fria. E tudo é filmado aqui pra comprovar mesmo. Olha, ó, eu quero estar aí. Põe eu aí. Bota eu aí. Pai, Boa noite. Vamos Fala. Paz. Vai lá em cima, lá, vai lá. Então vamos lá, irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo tudo acontece. Então, queridos, ele no capítulo 1, né, a gente já percebe aqui, a partir do verso 10, vamos acompanhar na Bíblia aí, pra gente ter aí essa noção, né, do que estava acontecendo nessa igreja lá em Corinto. Era uma igreja e era uma cidade, bom, era uma cidade que ela tinha um paganismo muito forte. Essa cidade, ela era de origem, de cultura grega, né? Então a gente percebe que tinha aí muito povo naquela cidade, que tinha suas crenças, né? Abre não, filho, deixa assim. Costa aqui o carro.
E agora, posso ou não? Bom, versículo 10 diz assim, ó, rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, ó, divisões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. É bem interessante, irmãos, que aqui é uma coisa muito atual, né? Ou seja, pessoas que têm preferência por líderes. Olha só, muito atual, né? Então, líder tal. A gente já percebe desde sempre esse problema de divisões, de preferências. Então, eu prefiro o pastor tal, pregador tal, né? Essas divisões, não, o professor é esse, não o outro, não, esse aqui e tal. Então a gente percebe que esse é um problema já muito antigo dessas igrejas. E isso causava divisão, porque um seguia um, o outro seguia outro, né? Tinha lá os que eram de Paulo, os que eram de Apolo, os que eram de Pedro, e uns disseram, não, a gente é de Cristo. Parece que esse de Cristo aqui era os piores que tinha, né? Que aí não seguia ninguém mesmo. Dando de si mesmo. Então era muito complicado. Ou seja, a gente já percebe aqui que começa essa divisão no capítulo, no capítulo 1 já traz aqui o problema de divisão na igreja, né? Vou pular para o capítulo 3, porque Paulo continua falando a respeito disso. O capítulo 1, né, e o 1 e o 2, ele continua, ele fala a respeito de que, olha, o evangelho é o poder de Cristo, a gente precisa se apoiar em palavras, não essas palavras de homens, né, que persuadem, esses homens eloquentes, esses homens que argumentam bem, mas no evangelho, no poder de Cristo, a gente tem a mente de Cristo, a gente tem que ser crentes que discernem as coisas espirituais e não carnais e não naturais. Natural não tem como ser, né? Que é aquele que não tem o Espírito Santo. Mas o carnal, quer dizer, esse que, sabe, causa divisão, brigas, contendas. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, nós como povo de Deus, nós não podemos na nossa vida tolerar e nem na nossa comunidade de fé fofocas, partidarismo, dissensões, essas divisões que causam, na verdade, prejuízo para o reino de Deus. Então essas coisas têm que ser cortadas pela raiz. São pecados graves, na verdade, né? Porque a gente, às vezes, tem uma fofoca, um mexerico, uma maledicência, como sendo um pecado assim, deixa para lá isso aí. Não, irmãos, é grave isso, é muito grave. Porque essas coisas começam muito pequenas, mas isso se alastra de tal maneira que pode prejudicar muitas vidas. Não só a vida de líderes, mas vidas de famílias inteiras, de pessoas, né? Difamação, calúnia. Eu fico impressionado como que se propaga muito rápido a notícia ruim sobre a vida de uma pessoa. A notícia boa é bem difícil, né? Alguém fala bem de alguém ser espalhado assim, mas a notícia ruim, nossa, se alastra de uma forma assustadora. E chega na outra ponta lá de uma maneira que não começou, né? É aquele chamado telefone sem fio. Então a pessoa fala uma coisa aqui, quando chega lá na frente, já inventou, já aumentou, já mudou um monte de coisa. Então isso é muito triste. E o servo de Deus precisa cortar isso, né? Nós precisamos interromper essa sequência de maledicência quando ela começa. Então chegou em nós, a gente tem que, ainda que seja verdade, irmãos, a respeito de um irmão nosso, a gente precisa sempre falar, opa, irmão, calma aí. É nosso irmão. Está errado, fez alguma coisa errada, mas vamos orar então por essa pessoa. Por que você está me falando? Qual o motivo de você me falar? Por que você está falando? Você está falando a respeito do pecado do irmão? Por qual motivo? Você não deve se compadecer dele também? Ter misericórdia? Você já procurou ele para conversar sobre isso? Por que você está falando para mim? Qual é o proveito? Então, tem aquela história muito conhecida que são as peneiras da sabedoria. Vocês já ouviram falar, né? Lembra, Jack? Já falei isso mais de uma vez. Vocês lembram mesmo ou não? Eu não lembro não. Não? Então, deixa eu falar aqui. Não, atribuem a Platão, né? Platão que criou aí essas 3 peneiras da sabedoria. Ou seja, quando chega alguma fala a nós a respeito de alguma pessoa, nós temos que fazer 3 perguntas. São as 3 peneiras. A primeira pergunta é, irmão, isso é verdade mesmo? Isso que você está falando a respeito desse irmão, isso é verdade? Você tem provas disso? Você pode comprovar isso? Se eu chamar esse irmão aqui, você pode comprovar na frente dele que isso é verdade? Ou você ouviu de alguém,
ou você imaginou isso, ou você acha que é isso. Isso é verdade? Então, se passar pela primeira peneira, isso é verdade, aí vamos para a segunda. Se não passar, a gente nem prossegue. Já corta logo, irmão. Se não é verdade, então você pode estar caluniando, difamando e propagando uma mentira a respeito de um servo de Deus. Olha que coisa grave, irmão. Isso não é brincadeira. Mas se é verdade, tudo bem, é verdade. Há necessidade de você passar isso para mim? Que você quer falar a respeito do irmão? Olha que a gente nem permitiu. Ô irmão, eu quero falar alguma coisa do Nessi para você, Jefferson. Aí você fala, André, mas é verdade? Você vai falar? Não, é verdade. Mas há necessidade de você falar isso para mim a respeito dele? Olha só, você vai perguntando para mim. Há necessidade? Irmão? Você acha mesmo que é necessário você contar sobre a vida íntima do irmão, pessoal do irmão? Qual que seja ministerial? Tem essa necessidade, irmão? Ah, tem necessidade. Tudo bem. Aí vamos para a terceira pergunta. Você gostaria, se fosse você nessa condição, que uma pessoa falasse isso ao seu respeito, que você vai falar dele? Olha só, irmãos. Não é? Passar na terceira de si. Então a gente precisa ter esses filtros. Então falou alguma coisa, irmão? É verdade isso? É verdade. Tem necessidade? Tem. Mas você gostaria, então, que falasse de você isso também? Que é o Mateus capítulo 7, verso 12. Aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, façam vocês também. Eu não gostaria que ninguém falasse mal de mim. Não gostaria que ninguém fosse me expor minhas intimidades, até meus erros. Eu não gostaria disso. Por que eu vou fazer isso com outra pessoa, irmãos? Então esse é o caráter cristão, é isso que Paulo vem combatendo aqui. Fofocas, tudo isso. Lá em Provérbios, me parece que é o capítulo 6, vamos ler lá? Eu acho muito interessante esse texto. Me parece que é o capítulo 6. Tem alguns pecados aqui, 7 pecados, se não me falha a memória, que Deus, ele de fato reprova, né? Todo pecado Deus reprova, lógico, mas tem um aqui que ele coloca como sendo mais grave ainda. Capítulo 6 de Provérbios, verso de número 16 ao 19, olha só. Vou tirar o carro. Isso, fica à vontade. Ó. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Olha o que está escrito. Estas 6 coisas, são 6, né? Aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Então 6 pecados Deus se aborrece. Quais são eles? Olhos altivos, né? Ou seja, pessoas que soberba, exato, orgulhosas. Língua mentirosa, gente que fica mentindo. Mãos que derramam sangue inocente, gente injusta. Coração que maquina pensamento vicioso. Olha só. Pés que se apressam para correr para fazer o mal, gente que fica pensando em fazer o mal para as outras pessoas. E testemunha falsa que profere mentiras. São 6 pecados que Deus aborrece. Agora tem um que a sua alma abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina isso. Semeando contenda entre os irmãos. Não é? Brigas, dissensões, mexericos. Isso a gente precisa deixar. Lá em Efésios, capítulo de número 5, vamos ler o texto? Efésios, capítulo de número 5, Paulo continua, né, já está falando em Coríntios, agora continua dando orientações aí mais ou menos parecidas aí para outra igreja lá em Éfeso. Percebe, irmão, que né, mais ou menos aí bem parecido essa questão. Então, capítulo de número 5, aliás, vamos desde o 4, né? Capítulo de número 4, verso de número 30, e aí a gente avança para o 5. Capítulo de número 4 de Efésios, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha só, mas a prostituição, a impureza, a avareza, ainda nem se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, parvoices, chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, essas que ele tem listado aqui, ó, a ira de Deus, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, irmão.
Então a gente percebe que isso é muito grave, essa questão, né? Fofoca, calúnia, difamação. Então são coisas que precisam ser combatidas, irmão, no nosso meio. Então o capítulo 3 de 1 Coríntios, ele continua falando aqui, ó, no verso número 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então Paulo está exortando esses irmãos que eles têm um comportamento carnal. Embora sejam crentes, participam de uma igreja, mas eles são carnais no sentido da conduta mesmo, do sentimento, né, da postura. Ele diz assim, ó, eu não posso falar com vocês como a pessoas espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, gente que não tem maturidade, não cresceram em Cristo, ainda são meninos. Hã? Criança. Exato. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais, olha só. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens, que diferença faz o caráter desses irmãos? Paulo está dizendo, com aqueles que não são de Cristo? Nenhuma, porque eles são carnais. Tem uma postura, irmãos, são crentes que têm um caráter ainda não regenerado. Isso é muito grave, né? Essas pessoas, porque não tem diferença nenhuma. Ah, participa de uma igreja, frequenta uma igreja. O que isso quer dizer? Nada. Foram batizados, participam de ceia, de grupos na igreja, têm até cargos e funções na igreja. O que isso quer dizer? Nada. A diferença está no caráter, né? Nesse comportamento. A gente vê a espiritualidade, Paulo mede a espiritualidade não pelos dons espirituais. Inclusive, essa igreja de Corinto, aqui no Novo Testamento, dentre todas as igrejas, as cartas que ele escreve, é a igreja onde a gente percebe, onde a gente vê mais manifestações dos dons espirituais, profecias, línguas estranhas, variedade de interpretação, dons de curar, dom da sabedoria da palavra, dom da ciência. Isso está no capítulo 12. Então assim, os irmãos era pentecostal, né? Se a gente pudesse colocar que esse termo é de um século e pouquinho aí, né? Mas assim, eles eram esses carismáticos, vamos dizer assim. E eram os mais carnais que tinham. Então olha que contradição. Quanto mais o Espírito Santo agia através das manifestações, dos dons, esses irmãos se mostravam muito mais carnais do que todos os outros. Percebe, irmão? Parece que não é tão diferente hoje. As características de irmãos que pertencem às igrejas, onde dá muita ênfase nos dons espirituais, parece que o caráter deles não é trabalhado, né? É uma constatação, uma observação, inclusive, que eu faço durante esses 20 anos que vivo em igrejas pentecostais. Prioridade dá a palavra, né? Sim. A prioridade. Em consequência, os dons, né? Os dons. Porque supervalorizam, Jeff. As igrejas pentecostais mesmo, a maioria ou muitas delas, quando elas valorizam muito os dons espirituais, elas esquecem Da palavra. de trabalhar o caráter da pessoa, o fruto, né? De mudar isso aqui, de ensinar essas coisas, né? As pregações, o conteúdo, até a forma que se prega, é para você incentivar essa questão carismática. E você não trabalha caráter, não vai ensinando. Os cultos e as pregações não têm cunho instrutivo, né? Não tem aquela preocupação de você trazer uma mensagem que instrua, isso aqui, ó. Falando, irmão, você não deve ter esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento, né? Nessa forma mesmo pedagógica, de levar a pessoa a pensar e avaliar e ver a sua vida como ela é fora da igreja, inclusive, né? Então, dá muita ênfase à liturgia, ao culto, ao momento. É ali, onde o fogo cai, né? Que é a expressão que usa, né? Onde o poder desce e tal, e todo mundo é cheio do Espírito Santo. A ênfase é ali, o poder é ali, a questão é ali, mas não se trabalha muitas vezes uma conduta e um caráter dentro de casa, onde trabalha a conduta, né, entre os vizinhos, entre os parentes. Então é muito complicado porque a gente percebe essa contradição, porque quanto mais manifestação do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida, nós deveríamos reproduzir isso como um caráter cristão em todas as relações, sendo pessoas diferentes. Então a gente percebe aqui que Paulo vai trabalhando isso. Vocês são carnais. Não adianta vocês fazerem obras, um monte de realização. Tanto é que ele começa aqui, ó, a tratar dessa questão, aqui no capítulo 3 mesmo, verso 12 até o 15. Ele diz, olha, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra do Senhor, ou o fogo do Senhor, o fogo, ele provará a obra de cada um naquele dia. O que Paulo está tratando aqui
São essas pessoas que muitas vezes elas querem fazer, realizar e tudo mais, mas se esquecem do conteúdo, do principal, da motivação, né? Por que se faz. Ele combate aqui, ó, não haja entre vós inveja, contenda. Então a gente vê muitas vezes nessa liturgia e nesses ambientes, né, mais pentecostais, não é só lá, né, irmão? Lógico, todo lugar. Tem crente, tem problema, né? A gente já percebeu isso. E ainda que tenha um bom líder aqui, que Paulo foi um bom líder, né? Na igreja, mas também não teve garantia, não. O que acontece? A gente percebe muito uma disputa, entre aspas, isso não é declarado, mas quem é mais espiritual, quem ora mais, quem consagra mais, né? Quem dá mais testemunho, quem faz mais, quem é mais abençoado, quem tem mais comunhão com Deus, quem é mais próspero. Então a gente percebe que há, de uma forma assim enrustida, essa disputa. E aí inveja, porque o outro prega mais, esse aqui prega muito. Nossa, arrebentou, cara. Nossa, aqui pregou demais. E a gente vê essas conversas que eu acho que não contribuem nada, irmãos. Não contribuem nada para nós, né? Varão, você arrebentou. Os pregadores tinham, um tempo atrás, essa expressão, né? Que eu acho horrível. Nossa, arrebentou. Não tô o quê, mano? Nossa, pregou muito, pregou demais. Meu Deus, o que isso contribui? Só para envaidecer o nosso ego. Só para inflar o nosso ego. Só para trazer mais orgulho ainda. Aquilo que já é natural do nosso coração é o orgulho. Então a gente precisa combater isso e as pessoas alimentando isso. Então a gente percebe que era mais ou menos aqui esse cenário que Paulo estava enfrentando, né? O capítulo 4 é bem interessante, ó. Vamos ler aqui o texto, capítulo 4, versículo de número 6. Olha que coisa interessante. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha só. Tá bem claro aqui. Não é? Tem a outra versão aí? Como que tá? Tá bem claro. É isso, né? Irmãos, então esse é o cenário que Paulo está enfrentando nesses 4 primeiros capítulos. Dessas divisões, dissensões, brigas, invejas, disputas. E a gente está falando de quem? De uma membresia de uma igreja cristã. De santos em Cristo, né? A gente percebe então que havia essa questão. O capítulo 5 e o capítulo 6, Paulo, ele trata de comportamento moral inadequado. Ou seja, o capítulo 5, ele traz aqui algo escandaloso, que não havia uma disciplina na igreja no sentido de corrigir os erros. As pessoas faziam e ninguém ia lá, ensinava, exortava, repreendia. Ia deixando, não sei porquê. Talvez era uma pessoa influente, não sei, a gente não pode afirmar. Mas Paulo ele vai repreendendo aqui, como assim? Há entre vocês comportamento que nem entre os pagãos a gente ouve. Olha só, irmãos. Comportamento na questão sexual, que tinha um membro que tinha relação com a sua própria mãe. E ninguém falava nada. Pecados que não eram tratados. Está escrito aqui, não está? Vamos lá ler o texto, que eu acho que vocês ficaram agora meio... Coríntios? Sim, ó, estamos tudo aqui na cadeira. Não vamos sair daqui hoje. Era com mãe, assim. Capítulo 5, verso 1, vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, relação sexual, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Nem entre os pagãos, nem entre os gentios ouvias falar de um pecado horrendo desse, escandaloso desse. Verso 2, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui, amados, possivelmente é uma pessoa que não estava se arrependendo, não estava reconhecendo. Jesus, ele dá uma orientação lá no capítulo 18 de Mateus, como que a gente como igreja lida, aliás, a gente como cristão lida com pessoas que pecaram. Se o pecado foi contra nós pessoalmente, a gente vai e repreende o irmão, né? Ou se foi até pecado contra outra pessoa, a gente vai e repreende o irmão, capítulo 18, não é isso? Se você... Mateus capítulo 18, isso. Vamos lá ler todo mundo então, para conhecer o texto, ou lembrar do texto, né? Conhecer, eu acredito que vocês já conhecem, já ouviram mensagem, já leram também, é que a gente vai
vai ficando aí no esquecimento. Capítulo 18, verso de número 15. Então Jesus, e com certeza Paulo sabia desse ensino, né? Com certeza. Então, olha só, Jesus disse assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Irmãos, uma lição aqui boa pra gente. A gente não precisa envolver terceiras pessoas quando o pecado, quando a questão é entre eu e mais uma pessoa. Como homens, como adultos, nós precisamos, então, estar chegando no irmão, no privado, né? Particularmente falando, irmão, você pecou, você fez isso, isso e isso. Não é sair espalhando, envolver terceiras e quartas pessoas, que é aí que é a complicação. Porque um toma partido de um, outro toma partido de outro, aí vira aquela coisa. Então a gente precisa ter maturidade suficiente para chegar no irmão que de repente nos ofendeu e falar, irmão, você me ofendeu, eu estou triste com você. Aconteceu isso, isso e isso. Ah, eu não fiz nada, não sei o que, não reconheceu. Aí Jesus fala no verso 16 qual é o segundo passo. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então primeiro, repreende o irmão, não aceitou, leva 2 testemunhas. Também não aceitou? Verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. Olha que coisa interessante. Né? Deixa ele de canto. Então assim, repreende ele pessoalmente. Não aceitou? Leva 2 testemunhas. Não aceitou? A igreja, é levado isso à igreja, porque aquele irmão não quer se arrepender, ele não quer reconhecer, e a gente leva isso à igreja. Ele não ouviu a igreja, aí infelizmente a gente já não considera mais como irmão nosso, porque não quer se submeter ao tratamento do corpo de Cristo. Né? A exclusão no caso aqui é de privá-lo de funções, por exemplo, né? Não é que ele vai ser proibido de entrar na igreja, entrar no culto, não, jamais, mas não exercerá mais funções. Não vou considerar mais um irmão porque ele se rebelou e não quer dar satisfação a ninguém. Se participa de uma comunidade de fé, nós precisamos dar um certo tipo de satisfação pela nossa conduta moral, né? Porque aquela família da fé, a gente entende que cuida da gente. Cuida no sentido positivo, né? No sentido negativo que a gente vê por aí, né? Cuidar da vida, né? Nesse sentido. Mas trata, cuida, ama, se preocupa, zela, nesse sentido. Então, Jesus dá esses 3 passos aí. Então, o que acontece? Aqui, me parece que essa pessoa, ela estava cometendo um pecado escandaloso, para os de fora, inclusive, né? Ou seja, tendo relação. Aqui, o que os estudiosos dizem, não era que era a mãe em si, era a madrasta. Que não tira a gravidade, né, irmão? Porque era a mulher do pai. Olha só, era a mulher do pai. Então era como se fosse mãe. E ainda que não fosse. É um adultério, mas um adultério inclusive contra o próprio pai, que é gravíssimo. Olha igual o caso de Abisalão. Absalão? Abisalão com Davi, não foi? Foi Concubina, a né? Ah, sim. Abisalão com as concubinas. Sim. Né? Mas aqui era um negócio terrível. Então, capítulo 5, Paulo trata dessas questões. É interessante, irmãos, ele dá essa recomendação, ou seja, para não andar mais com essa pessoa, porque essa pessoa está escandalizando o evangelho de uma maneira teimosa, de uma maneira proposital escandalosa. Essa é a questão. Não é andar com pessoas adúlteras, não é andar com pessoas que sejam ruins da sociedade. Ele diz aqui, ó, é bem interessante, no verso número 10, ó. Vamos lá, verso 10. Aliás, o verso 5, o verso 9, melhor dizendo, que nós lemos, né? Já, mas vamos ler de novo aqui no contexto. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ele diz assim, ó, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Então Paulo não está dizendo assim, ó, aqueles são prostitutos, avarentos, eles são ladrões, idólatras. Olha só que coisa interessante. Não estou falando com essas pessoas não, Paulo dizendo, não é elas. Senão você tinha que sair do mundo. Como que a gente não anda? A gente anda, tem convívio, no trabalho, na vizinhança, na parentela, na escola, onde for. A gente tem contato. Paulo diz, não, olha o que ele diz aqui no verso 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, irmãos. Olha aqui, ó. Paulo diz, esse maldizente também. Beberrão, roubador, com tal ainda nem comais. Ou seja, não tem essa comunhão. Né? É bem interessante, irmão, que Paulo vai tratando então aqui desse comportamento. Capítulo 6 continua, né? Capítulo 5, 6, ele vai tratar dessa questão do comportamento moral. No verso de número
capítulo 6, aliás, do verso 1, né? A gente vai prosseguir aqui. Olha só que é interessante. Irmão, isso aqui diz respeito à nossa vida diária. Vocês vão ligando aqui que é o nosso comportamento ou a nossa vivência, né? Ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha que coisa interessante. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estimas na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão e isso perante infiéis, ou seja, leva para o tribunal. Na verdade, é já realmente uma falta, Paulo vai dizendo, nem devia ter isso entre vocês, né? É uma falta entre vós, porque não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Isso aqui. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos irmãos. Dá uma pausa aqui, irmãos. Ó, aqui é negócio de negócio comercial mesmo. Você vendeu um carro para mim, desse, uma Brasília 60 lá. Vendeu para mim. E eu comprei a Brasília e te dei um cheque. Tá vendo? Aí você foi descontar o cheque e nós fizemos aquele negócio pré-datado. 30 dias. Você foi lá, cheque, o cheque chamado escatológico, breve voltará. Né? Sem fundo. Falei, meu irmão, o cheque tá sem fundo aqui, e aí? Falei, meu irmão, a Brasília que você me vendeu também tá maquiada, tem um monte de coisa lá que você fez na gambiarra e não me falou. Aí começa a briga, aí vamos pra justiça. Paulo diz, não. É da mesma família da fé, é da mesma comunidade da fé, melhor dizendo, resolva entre vocês, não há nenhum sábio entre vocês para julgar essas questões. Paulo diz, nem isso devia ter entre vocês, mas a realidade é outra, né? E aí tem, por que não sofre o dano então? Não pode sofrer o dano? Quem é que vai julgar isso? A igreja julga isso. A gente vai levar isso para o tribunal? Dois irmãos em Cristo? E lá só tem ímpio lá. E vai Você entendeu? Escandaliza. Eu não estou falando de questões, por exemplo, trabalhistas. De repente, se é um empresário, eu sou... Aí é uma questão fora, é uma questão trabalhista. Tem leis que regulamentam aquilo. Eu estou falando de questões pessoais. Isso, são pessoais, né? Não é nessa relação de patrão e empregado. Questões pessoais. Então, Paulo vai dizendo aqui, ó. Vamos continuar no verso de número 9. Não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Tem alguma versão diferente nessa parte? Não. Não. Porque dependendo da versão tá assim, homossexuais passivos e ativos. Né? Outra tradução. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Tá vendo como o Paulo lista aqui várias vezes, mano, as pessoas maldizentes também? Então isso não é um pecado a ser desprezado, não, é grave. Né? A gente fica falando mal aí dos outros. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo diz. E é o que alguns de vocês têm sido. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, vocês ainda não foram trabalhados nesse comportamento, nesse caráter. Irmãos, aqui a gente está falando de uma comunidade de fé, de uma igreja, onde o fogo caía, o poder caía. Né? As curas aconteciam, as profecias aconteciam. Era aquele Pentecoste só. Então a gente percebe, capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar dessas divisões. Capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai tratar então dessas questões de escândalo e de um não tratamento de pecados. Irmãos, o pecado dentro de uma comunidade de fé tem que ser tratado. Não pode assim colocar em panos quentes, fazer vistas grossas. Não pode. Detalhe, todos, sem acepção de pessoas, precisam ser tratados igualmente. Não é porque esse irmão aqui a gente gosta, esse aqui é gente boa, a gente trata diferente. Entendeu? Não, esse aqui a gente vai tratar aqui num negocinho assim, nossa, e esse aqui expõe a igreja e disciplina mesmo. Não pode ter isso, irmão. Isso é um reino de injustiça. O reino de Deus trata todos igualmente. Né? Trata eles, não é puni-los, é tratá-los. E o capítulo 7, então, é bem interessante, que Paulo recebe perguntas. Né? Lembram que veio uma comitiva... não falei isso não. Lá no capítulo último, no capítulo número 16, né? Mostra lá que Paulo, ele recebeu uma comitiva, na verdade. Uma comitiva de irmãos que vieram trazer várias perguntas, capítulo 16, lá do verso 15 em diante, né?
vieram trazer perguntas, né, para Paulo a respeito desses problemas e vieram trazer também uma oferta a Paulo. Então essa comitiva veio lá da cidade de Corinto para perguntar para Paulo a respeito de um monte de questões que estavam acontecendo lá, para Paulo dar as orientações e vieram trazer dinheiro também para Paulo sustentá-lo no seu ministério, né? Então, ó, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanes e as primícias da Caia, que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitais os tais, a todos aqueles que auxiliam na obra e trabalham. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que de vossa parte me faltava. Olha só. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois os tais. E ele fala aqui da igreja da Ásia, saúde deles e tal. E aquilo. Então, uma comitiva foi até Paulo. Então, fizeram perguntas. Paulo, e a respeito do casamento? Lembra que era uma cidade pagã, né? Uma membresia que veio toda... Os membros, irmãos, não tinham uma vida redondinha, casaram na igreja, de véu e grinalda, entendeu? Tinha gente aqui no segundo casamento, no terceiro casamento, filho de um, filho de outro. Tinha gente ainda que tinha uma prática de se prostituir, né? Tinha outros lá que vieram de um comportamento... Boa noite, pai. Vieram de um comportamento da homossexualidade. Olha só, isso aqui eram os membros. Era gente assim, complicada mesmo socialmente, falando, muito complicada. E agora, Paulo, e no casamento, como que a gente faz? Aí vem o capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Bom seria, né? Na visão de Paulo, por causa do reino de Deus. Por causa desse... Calma, que ele reconhece que isso não é assim tão fácil não. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Olha só, ele está respondendo perguntas que foram feitas a respeito do casamento. O marido paga a mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. O que ele está falando aqui, irmãos? Está falando a respeito do ato sexual. Um não pode privar o outro, porque havia no paganismo rituais, inclusive, né? Não só rituais, mas alguns comportamentos onde um privava o outro e ficava lá num jejum prolongado. Paulo vai combatendo isso. Não, esse comportamento não é assim. O casamento, vocês precisam entender que um agora é do outro. E um não tem poder sobre o próprio corpo em decidir as coisas sozinho. Precisa ter um acordo mútuo. Olha que coisa interessante. Verso de Números 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher que tem e o homem que tem. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Olha só, os dois concordando. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha que coisa interessante. Digo, porém, isso como que por permissão e não como por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros, às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, né, casem-se, porque é melhor casar do que ficar aí se pegando, se abrasando, nesse fogo estranho, né? Melhor casar. É melhor casar. Agora ele vem tratando aqui, eu não vou, né, todo o capítulo aí, versículo por versículo, mas ele trata do casamento. Como que faz? Se o marido abandonou a mulher, o que vai acontecer com essa mulher? E se essa mulher recebeu a Cristo como seu salvador, mas o marido não recebeu, quer viver no paganismo, mas consente viver com a mulher? Então conviva com ele, vice-versa. E esses filhos agora? Não, eles são legítimos, né? Porque um santifica o outro. A mulher santa santifica o marido e o marido santifica a mulher. Então ele vai tratando de todas essas questões que não era redondinho, irmão. Hoje, muitas vezes, a gente tem como igreja evangélica dificuldade para tratar dessas coisas porque a gente coloca tudo no redondinho, né? No ideal, né? Mas a gente sabe que nem tudo é. Ou muitas questões não são. Quantas pessoas vêm para a igreja no segundo casamento? Né? E tem filhos do outro casamento. Como que faz? Como que a gente lida com isso? E a irmã que de repente assim quer casar, ela quer casar, mas o marido não quer. Ai não dá ceia para ela não. Opa! Não tem muitas vezes esse comportamento?
Então assim, não, a irmã quer, por ela casa, ela está insistindo, orando a Deus, por ela casa, mas o marido faz 20 anos que eu tô com essa mulher aqui, eu não vou casar no papel não. Aí o que a gente faz muitas vezes de uma forma errada? Fala, irmã, você tá proibida de participar da ceia. Como assim? Uma mulher de Deus, dando testemunho, orando pelo marido, tem uma conduta exemplar. Aí o marido que não quer casar e é ela que paga o pato? Né? Então são coisas simples que a gente não tem, irmão, traquejo muitas vezes para resolver, porque a gente lida como se tudo fosse redondinho. A igreja, de fato, é um ambiente onde a gente deve trazer esses problemas e tratá-los adequadamente. Né? Com misericórdia, com compaixão, com sabedoria, não negociando doutrina bíblica, nem a vida santificada, mas a gente precisa ter um olhar mais além da religião, além, né, dessas questões que limitam muito. Então, olha os problemas que tinha. O capítulo 8, o povo ainda tinha, aquela questão assim, e agora, será que tem coisa que pode, tem coisa que não pode? Tem coisas, por exemplo, que a gente pode comer e não pode comer? A gente já tratou isso em outras questões, né? Será que tem? Paulo disse, não, era o paganismo, a mente pagã. O que vem de pessoas para a igreja, que vieram lá da macumba, né, do catolicismo, do espiritismo, com um monte de coisa na cabeça, isso aqui não pode tocar, isso aqui não é santo, isso aqui não pode comer, isso aqui não sei o quê. Não era diferente aqui. Essa mente precisa ser trabalhada. Então Paulo vai dizer assim, ó, capítulo 8, verso 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se algum cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, né, muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. A sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, ou seja, aquilo que a gente come, a gente não agrada a Deus por isso. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. O que Paulo está colocando? Essas coisas são neutras. Não tem importância nenhuma. É a consciência. Paulo vai dizer, tem gente com consciência fraca ainda, imatura. Mas nós devemos buscar essa consciência em Deus. Que não existe mais esse negócio, mas isso aqui é santo, isso aqui é profano. Não existe. Só existe um Deus, um só Senhor. E o que é o ídolo? Paulo diz, não é nada. O que são essas coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios? Nada, porque eles não são nada, não representam nada, não tem poder nenhum. Né? Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 4, acho que é verso 5, 6, alguma coisa assim, ele vai dizer, ó, pela oração e pela palavra tudo é santificado. Tem essa questão. Mas eles tinham esse problema ainda, né? Ah, e se eu tenho uma planta espada de São Jorge em casa? E se eu, de repente, tenho lá um crucifixo, irmãos? Nossa, se eu tenho um crucifixo, isso não é de Deus. Né? E se eu tenho lá, de repente, uma escultura em casa? Que seja de um cachorrinho, uma escultura, irmão. Então, a gente percebe que há uma mente mística, né? Idólatra, uma mente pagã ainda, e Paulo vai tratando essa questão aqui no capítulo 8. É bem interessante se vocês se interessarem para estudar mais a fundo, né? O capítulo 9, Paulo ele vai tratando a respeito de que muitos achavam que ele não tinha direito, por exemplo, de viver, né, integralmente, sendo sustentado inclusive por aquela comunidade ou por outras comunidades. E Paulo vai defendendo o seu apostolado. Eu sou apóstolo, eu não tenho direito disso. Então, esse povo cuidava inclusive da vida do próprio Paulo. Que coisa terrível, né? Então, vamos pular isso aqui, porque... O capítulo 10, ele continua mais ou menos o que ele começou no capítulo 8. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos debaixo do mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma pedra... beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra
espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo, era a representação, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está trazendo essa questão histórica de que aquele povo que era povo de Deus, que desfrutou inclusive dos milagres de Deus, das ações poderosas de Deus, extraordinárias de Deus, durante 40 anos, Deus não se agradou da maioria deles, irmãos. Olha o que Paulo está trazendo. Não quer dizer nada os milagres de Deus a respeito de vocês, porque Deus pode não se agradar de vocês, mesmo fazendo esses milagres em benefício de vocês. Veja bem, não é? Verso de número 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, ou seja, tendo uma vida profana, uma vida de qualquer forma. É bem complicada a conduta desses irmãos aqui. Paulo está advertindo, vocês têm que aprender com a lição da história. Olha o povo lá atrás no deserto. Eles tiveram uma conduta pagã, de prostituição, de idolatria, de rebeldia contra Deus. Era povo de Deus. E Deus não cessou os milagres na vida deles. Apesar da conduta deles, Deus realizava milagre, porque milagre não é por causa de méritos, irmão. Num ambiente de santidade é que Deus opera o milagre. Ué, a história mostra aqui que no ambiente de pecado Deus continuou operando milagre. O milagre não é a evidência da aprovação de Deus na nossa vida. Olha só, irmãos, né? O milagre não é a aprovação de Deus na nossa vida. Vamos lá. Verso de número 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, toda essa tentação e esses impulsos carnais, isso na verdade Deus dava a condição para que eles refreassem isso, né? Verso de número 14, ainda sobre aquela questão de demônios e tudo mais. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É interessante, irmãos, que ele vem trazendo o que agora? Trabalhando a unidade, não tinha divisão, aquela coisa toda. Ele falou, nós participamos do corpo de Cristo. Nós somos um povo só. É interessante que ele começa aqui, ele vai acabar onde? Lá na ceia. Né? Então vamos pular para o capítulo 11. Aliás, estamos no capítulo 10, vamos para o capítulo 11. Versículo de número 17. Olha que interessante. Nisto, porém, que vou dizer-vos? É só a repreensão, a advertência. É um negócio de doido, né, irmão? O cara tá tensa. É tenso esse negócio aqui, né? Rapaz. Eita, meu pai. Então vamos lá. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Sabe o que é se ajuntar? É o culto, irmão. Culto do quê? Ceia. Paulo está dizendo, o culto de ceia de vocês é para pior. Vocês se reúnem para piorar as coisas. Vocês celebram as ceias, vocês cultuam a Deus, mas isso é para piora de vocês. Todos os encontros de vocês, só piora, só piora, só piora. Vamos lá, irmão, verso 10. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte creio. Ou seja, o povo vivia na briga, na contenda, no mexerico, na fofoca, na dissensão, na inveja, mas estava lá bonitinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, ripa lá para trás, na gandaia. E ele sabia, o Paulo, sim, a fofoca. Sim, tudo aqui, ele está repreendendo. Vocês se ajuntam na igreja, mas entre vocês tem partidarismo ainda, tem brigas, tem tudo isso aí. Verso de número 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Irmãos, essas coisas vão mostrando quem de fato é de Deus, quem de fato é maduro, quem de fato é regenerado, quem de fato é pessoa que está sendo moldada à semelhança de Cristo.
Então, quando aparecem essas coisas, os sinceros se manifestam, o que Paulo está dizendo. Pode, isso aí aconteça. Né? Verso de número 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só, irmão. Paulo está dizendo, isso não é ceia do Senhor, coisa nenhuma. Pode ter pão, pode ter vinho, pode ter tudo lá. Mas a ceia do Senhor não é. Veja bem. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não louvo. Não é só a questão, irmãos, que eu vejo hoje assim, não, irmãos, vamos esperar para a gente comer junto, né? Pegando esse texto aqui. Não é só essa questão de comer junto lá. É a questão de não ter esse egoísmo. É isso que Paulo está dizendo. Cada um toma a sua própria ceia. Esperar uns pelos outros. Mas não é uma questão só ali. É que a gente não seja egoísta e se preocupe com o outro irmão. Se nós estamos numa mesa, numa comunhão, por que eu tomo a minha própria ceia? De uma forma egoísta e não estou nem aí com o irmão. É eu e Deus aqui. É eu e Deus. Oh, Jesus, obrigado. 30 dias que o Senhor me guardou na tua presença e me deu condição de estar tomando a ceia. A gente nem se preocupa com os irmãos do lado, em volta. Não é? Há 4 direções, irmãos, para a gente olhar na ceia. Aqui no texto. Primeira direção, para dentro, verso 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Depois, comereis pão e bebereis cálice. Primeira direção, avalie a sua vida. Aí, a gente geralmente faz 30 e 30 dias, né? Aqui me parece que eles faziam todo domingo. Né? Lá em Atos, aqui em 1 Coríntios também, parece todo domingo que eles celebravam uma ceia. 7 dias, então. A gente faz de 30 em 30 dias, tem igreja que faz de um ano, tanto faz. Tá? Não há uma ordem expressa para qual é o período disso. A questão é, então a gente está lá. Primeira coisa, avalia. Aí a gente avaliou. Jesus, 30 dias, não pequei, estou em condição aqui de celebrar a ceia, graças a Deus. Tenho vivido minha vida de oração, de jejum, leitura bíblica, testemunho, tenho compartilhado o Evangelho de Jesus Cristo, tenho sido obediente, feito as coisas que me pedem na igreja, graças a Deus, Senhor. Posso tomar ceia. Está errado essa avaliação. Errado. Meu Deus do céu, quem é que tem condição então de participar dessa ceia? Quem é que não pecou? Não é, irmão? Não tem, impossível. Quem é que é digno de tomar ceia? Aquele que entende que é indigno. Aí sim. Senhor, não mereço. Sou indigno. O Senhor me dá graça, Senhor, porque é a tua graça. Eu confio nela, não confio em mim. Eu sou indigno, eu não sou digno de participar dessa ceia. Eu não sou digno do teu corpo e do teu sangue, que é santo. Não sou. Esse que conclui que é indigno, confia na graça de Cristo e participa. Agora, o cara que chegou à conclusão que de fato ele está ali, na obediência, no centro da vontade de Deus, né? Eu aqui, tal, aquela coisa toda, mas essa pessoa está enganada. Ela está confiando no seu comportamento moral, né? Social, ela está confiando nos seus méritos, que ela chegou ali como Deus queria e está fazendo. Não, amados. O nosso sentimento é, Senhor, eu sou indigno. Aí Deus fala, eu sei. Como você reconhece que é indigno, o meu filho te justifica e você vai participar. Então, primeira coisa, olha para dentro. Segunda coisa, ou segunda direção. Primeira direção, olha para dentro, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Vamos ler o texto aqui, ó. O verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido, fazei isso em memória de mim. Então a ceia é para fazer o quê, irmãos? Lembrança de Cristo na cruz do Calvário. O que deve ser pregado na ceia? Sobre cruz. A crucificação. Fazei, toda vez que vocês se reúnem, faça a memória de mim. Olha a ordem que Jesus diz. Não está pregando. Então, alguma coisa errada, então. Faça a memória de mim. Esse culto é chamado de memorativo. Onde a gente se reúne para fazer especificamente a memória do nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Olha como seria bom se fizesse mesmo em 7 dias. Seria muito bom, né? Verso 23. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto 2 vezes, bebedes em memória de mim. De novo. Porque todas as vezes que comedes esse pão e... Irmão, aquele carro que está lá na porta de vocês aí? Então, queridos, deixa eu ver aqui, tá certo, tudo certo. Verso de número 26, né?
Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice, tomar indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Primeira direção, então, olhar para dentro, né? Examine-se, pois, o homem si mesmo. Segunda direção, olhar em volta. Ou seja, lembrar dos demais, dos outros. A gente não pode tomar a nossa ceia só nós. Estamos numa mesa. Se tem mesa, tem pessoas em volta. Lembrar dos irmãos, se preocupar com os irmãos. Não é essa questão egoísta, eu estou bem. Não, e os irmãos em volta? Vamos orar uns pelos outros, né? Acompanhar aí a vida cotidiana dos irmãos. Então, olhar para dentro, olhar ao lado, olhar para trás, fazer memória de mim, olhar para a cruz de Cristo, quem nós éramos, onde nós fomos alcançados, nós que crucificamos a Jesus. Então, olhar lá para a cruz, né? E aí olhar para frente, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, viver numa perspectiva da eternidade, do arrebatamento, de uma vida vindoura. Então Paulo ele vai tratando então no capítulo de número 11, irmãos, sobre esse comportamento e essa vida que eles viviam, mesmo celebrando a ceia do Senhor, mas era o culto que desgraçava a vida deles, era a ceia. Porque denunciava o egoísmo, denunciava a carnalidade, denunciava todo esse comportamento soberbo deles, inclusive. Então a ceia é o que denunciava mais ainda a vida desses irmãos aí. O capítulo 12, então, ele vem trazendo essa questão dos dons espirituais, né? Lá do verso 6 até o verso de número 11. Fala dos dons espirituais que o Espírito Santo reparte a cada um como quer e do jeito que quer e tudo mais. O verso 12 é interessante que ele trabalha novamente a unidade do corpo de Cristo. Porque uns entendiam, não, porque eu tenho tal dom, eu sou melhor do que o outro que não tem, ou que tem outro. Paulo vai dizer, não. O olho é do corpo, o nariz é do corpo, o ouvido é do corpo. Então, assim, se todo mundo tivesse um dom só, se todo mundo tivesse uma função só, onde estariam os demais, então? Então, ele trabalha aqui a unidade, irmãos. Ó. O verso de número 24, inclusive, porque os que em nós são menos honestos, ou são mais honestos, melhor dizendo, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. De novo, irmãos, Paulo vem trazendo a questão da unidade. Todo mundo, se tem um sofrendo, todos devem tomar a dor dele. Não é assim, cada um por si. Né, irmão? Essa proposta egoísta, cada um com os seus problemas. Se nós decidimos viver em comunidade de fé, a gente precisa cuidar uns dos outros. Se preocupar uns com os outros. Quando a gente pega isso aqui, é o que a gente vê lá em Atos capítulo 2. Ninguém tinha falta de coisa alguma na comunidade de fé. Porque quem tinha, repartia com quem não tinha. Procurava se saber. E aí, irmão, o que está acontecendo na tua vida? O que está faltando não são só coisas materiais, não, irmãos. Tudo. Se preocupava com o irmão, seu estado emocional, seu estado espiritual, seu estado econômico. Tudo se preocupava. Era uma família mesmo, família de verdade, né? Ligadas pelo sangue de Cristo, pelo Espírito de Cristo. Então Paulo vai falando aqui, alguém foi honrado de alguma maneira, toda a igreja deve se alegrar pela honra daquele irmão. Alguém está sofrendo, todos devem sofrer pelo sofrimento daquele irmão. Né? É o que Paulo diz aqui no verso de número 26. Ó. Então, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vamos ler Romanos capítulo 12, verso 15. Eu acho bem interessante e é uma referência aqui a esse assunto. Capítulo de número 12 de Romanos, versículo de número 15. Olha que coisa interessante. Esse é o comportamento que a gente deve ter, irmãos. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É o que Paulo está ensinando aqui. Né? Então, um irmão foi abençoado, eu devo me alegrar com essa bênção desse irmão, com essa honra desse irmão. Se o irmão foi prejudicado, está sendo de alguma maneira afligido, eu devo também participar disso, irmão. A gente não deve ser alheio, egoísta, insensível, individualista. Né? Então, esse é o ensinamento que Paulo vem trazendo aqui, porque ele fala, os dons não quer dizer muita coisa não. É bem interessante que no capítulo 13, não, vamos acabar o 12 aqui para entender o 13, né? O capítulo de número 12, ó, no verso 28, ele diz assim, uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas,
terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todos? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente ainda. Paulo incentiva, continue procurando os dons. Só que existe um caminho mais excelente do que os dons. Os dons não são tudo, irmãos. O ser usado por Deus não é tudo. O profetizar não é tudo. O pregar não é tudo. O curar não é tudo. O levantar mortos não é tudo. Paralítico não é tudo. Levantar. Não, Paulo diz, tem um caminho muito mais excelente. Qual é o caminho? Do amor. Verso 13, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, amor, seria como metal que soa como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria, irmãos. Olha só. Se as coisas não são motivadas pelo amor, é inútil, é em vão. Deus não reconhece como legítimo. Pode ser usado pelo Espírito Santo, pode fazer o que for. Se não tiver a motivação correta do amor, não é reconhecido por Deus. Paulo está dizendo, é inútil. Isso não se aproveita, pode ser generoso, dar dinheiro, pode fazer o que for, irmão. É inútil. Então Paulo ele dá uma pausa no capítulo 13 para falar, o amor tem que ser a base dos dons espirituais. Né? Aí o capítulo 14 ele vem tratando então do comportamento na liturgia. Eu acho muito interessante. Aí ele volta a questão, né? Capítulo 13 dá uma pausa, fala, o amor, se não for para vocês o principal e a motivação, então tudo é inútil. Tudo é inútil. Aí o capítulo 4 então ele volta falando, segue a caridade. Olha só. Então segue o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos entender. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Lembrando que o culto é para o coletivo e não para o individual, né, irmão? Então quem fala língua estranha edifica o coletivo? Não, a si mesmo. Se é a si mesmo, Paulo vai dizendo, e eu quero que todos faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Olha só, irmão. Quem profetiza é maior. Por quê? A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmão, se eu for convosco falando línguas estranhas, que aproveitaria se não falasse ou por meio de revelação, ou por ciência, ou por profecia ou doutrina? De sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja de flauta, seja de... Ele vai falando que tudo tem um significado aqui dos sons que são emitidos, né? Vamos pular aqui para o verso de número 36. Ele vai falando, não estou proibindo ninguém falar língua estranha. Agora, se não tiver interpretação, não tem sentido também. Olha só. Veja bem. Verso 26. Que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez haja intérprete. Quando vocês falarem línguas estranhas, 2 ou 3, e quando tiver intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Então falar língua estranha alto. Se não tiver intérprete, o que Paulo disse? Fale consigo com Deus. Né? 2 ou 3. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Toda profecia deve ser escutada pela igreja. Olha só, irmão. E avaliada. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Não ordem no culto. Esse negócio de 200 profetizas de uma vez só, Paulo parece que não concordava com isso não. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, quem decide isso é quem profetiza. Não é o Espírito de Deus que toma as pessoas e ficam descontroladas e elas saem. Né? Não é isso. É o que Paulo diz aqui. Cada um tem domínio sobre si mesmo. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos.
as mulheres estejam caladas, tal, vai falando aqui umas questões até mais comportamental da cultura e tudo mais. Agora é interessante que ele coloca aqui, irmãos, esse comportamento. Parece que nós, pentecostais, a gente despreza, né? Isso aqui, a gente podia rasgar isso aqui. Né? Para nós não serve de nada, então a gente... Né? Não sei para que tem isso na Bíblia. Nossa Bíblia, né? E aí o capítulo 15, então, ele vai falando de uma doutrina que é esquecida na igreja, sabia? Que é chamada Igreja da Ressurreição, a doutrina da ressurreição. É uma doutrina da ressurreição. E a gente não prega sobre isso, não ensina sobre isso. E Paulo, todo o capítulo 15, ele vai falando da importância da ressurreição. Se a gente não crê na vida futura e não crê na ressurreição, então a nossa fé é em vão. E ele fala como que vai ser esse processo e tudo mais. Então o capítulo 15 ele fala disso. O capítulo 16, verso 1 até o verso 4, ele vai falando: ora, quantas coletas que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, cada um de vós põe à parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Coletas aqui, não só para suprir a necessidade, depois a gente vai ver em 2 Coríntios, né, que ele continua nisso aqui. Não só a necessidade local, mas para missões também. Levar a igreja lá em Jerusalém, as coletas. Então, todo primeiro dia da semana. Aí ele começa a agradecer, né, as pessoas que foram, aquela comitiva que eu falei. Então, essa primeira carta de Paulo, ele vai tratando de tudo isso. Os problemas da igreja local, trazendo as soluções, discutindo as questões culturais, locais, ordenando toda essa questão de culto, como é, como não é, como deve ser celebrado a ceia, né? Não apenas com elementos corretos, mas com espírito correto, ou seja, cada um entendendo o que é essa vida comunitária, coletiva, não egoísta. Ele vai falando que os dons espirituais não são o que define a espiritualidade, as coisas principais, e sim o amor, que é a característica, que é o crivo, a aprovação de Deus e a marca do discípulo de Jesus. Não é ser usado por Deus, e sim ser, de fato, marcado por Deus com amor. Então ele vai tratando todas essas questões aí. Tem alguma pergunta fácil e rápida? Não?